acredito que é provável, não sei se vocês precisam aceitar, não, já está gravando. Hoje nós estamos, assim, nessa aula 9, digamos assim, mas eu acho que já tem mais aula do que 9, tá vendo? Eu acho que a gente já teve mais de 9 aulas, ou não está exatamente na aula 9, mas nós estamos trabalhando com esse tópico aqui, trabalho de campo. E nós temos, para terminar essa parte do livro que eu selecionei, do Golden Beacon, a parte de dados qualitativos, depois análise e redação do texto, né, de dissertação, tese, artigo. Esse 11 aqui, se eu não estiver enganado, eles são 2 capítulos, tá? Não é um capítulo só. Aí nós iríamos para o bloco 4, e aí eu queria comentar algo com vocês, que é o seguinte. A aula 12, que seria a questão dos softwares e pesquisa, a minha ideia era apresentar para vocês 2 softwares. Um gerenciador de referências, que eu acredito que vocês, alguns de vocês já conheçam, que eu não preciso ficar preocupado se eu estou trabalhando com a BNT, com a APA, eu dou um comando para ele e ele faz isso para a gente. Inclusive, uma das partes assim, mais chatas que tem quando vocês estiverem trabalhando com a dissertação de vocês, é vocês fazerem uma espécie de uma conferência se todas as referências que vocês citaram no corpo do texto está sendo citada lá nas referências bibliográficas. E aí, quem utiliza esses gerenciadores de referências, eu não tenho esse problema, porque ele vai, toda vez que você cita alguém, ele já vai colocando nas referências bibliográficas. Então, é bem simples, eu uso o Zotero, mas existem outros. Ele tem uma parte chata que quem está no começo, quem está iniciando, principalmente assim na pesquisa, tem que abastecer com informações, né? Vocês precisam estar abastecendo toda uma bibliografia, porque embora ele seja inteligente, ele não é tão inteligente para preencher os dados por você. Então, a primeira vez que vocês vão citar, vocês têm que preencher o nome da revista, o nome do autor, o título, esse tipo de coisa. Mas ele é muito bacana. E é gratuito, tá? O Zotero é gratuito. O outro que eu queria mostrar, ele é mais complicado, principalmente porque ele é pago. É o NVivo. O NVivo é um software que é exclusivamente para análise de dados qualitativos. Então, ele vai trabalhar essa questão de gerar categorias, de gerar códigos, de gerar conceitos, de relacionar falas. Ele é muito bom, é muito parecido com o Atlas. O Atlas é mais conhecido. O NVivo eu acho mais completo. A desvantagem é que ele é pago. Mas eu já vi, não é tão barato. Tá? Eu, salvo engano, é na faixa de $500 o software. Tá? Mas, assim, eu já vi aquelas pessoas ninjas que conseguem, como é que diz? Craquear, né? Arrumar a senha e utilizar. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que fazem. Aqui nessa aula 13, então, bom, veja só, provavelmente essa aula 12, a gente não vai ter como fazer porque é muito complicado de ficar fazendo essa apresentação à distância. Então, eu vou tentar localizar alguns vídeos com apresentação e tutoriais de como é que utiliza esses 2 softwares. Então, eu vou, colocar nesse bloco aqui das aulas, eu coloco os vídeos e abro espaço para comentários, caso vocês tenham algumas dúvidas. E aí vocês vão preenchendo com as dúvidas de vocês e eu vou tentando solucionar cada uma delas. Bom, então aqui, infelizmente, eu não vejo como fazer isso. Na aula 13, nós temos um capítulo que é só para vocês, assim, eu já falei para vocês, é uma tese
que eu achei a maneira com que o rapaz escreveu o capítulo de metodologia e o capítulo de análise de dados. Quem tem uma furadeira aqui em casa, os caras estão trabalhando aqui. Se estiver fazendo muito barulho, vocês me avisem, tá? E aí, assim, para vocês verem como é que ele escreveu esse capítulo de metodologia, algumas pessoas que escolheram como digamos assim, trabalho da disciplina, escrever o capítulo de metodologia da dissertação de vocês, aí eu dei algumas orientações. Começa com escrever que tipo de abordagem, se é qualitativa, se é quantitativa, quais os procedimentos, e aí vocês vão ver que ele fez isso de uma forma muito legal. E aqui é um aviso aqui também, sendo de forma online, eu acho que eu vou deixar para vocês apresentarem só um artigo, ao invés de 2. Porque senão a gente não consegue fazer nem 4 horas. Porque existem, imagina, quem estiver apresentando, por exemplo, imagina que o Ivan vai apresentar o artigo dele. Então ele tem que iniciar o compartilhamento de tela, aí ele apresenta um artigo, depois ele apresenta outro artigo, digamos, aí ele vai sair do compartilhamento de tela, aí vem a Aparecida, por exemplo, e vai fazer a mesma coisa. Então isso vai demorar muito, e se a turma tiver completa até o final, são 28 pessoas para fazer isso. Então acredito que seja impossível que a gente consiga fazer 2 apresentações. Então eu vou pedir que cada um faça apenas uma. Eu, assim, por conselho que eu possa dar, eu preferi que fosse um artigo em inglês. Né? Porque eu acho que vocês precisam ler inglês. Em algum momento, vocês vão ter que ler em inglês, interpretar em inglês, fazer um resumo de um texto em inglês. Então, é um conselho, tá? Isso não é obrigatório. Alguém me mandou, se não me engano, foi até Cláudia, que disse que na área dela ela não encontrou nenhum artigo em inglês. Na área de ensino de física, eu acho, não lembro mais. E também não tenho certeza se foi Cláudia. Então, assim, se não encontrar, não tem jeito, né? Não tem jeito mesmo. Bom, então fica apenas um artigo, tá? E, por fim, isso aqui eu vou tentar combinar com vocês no futuro. A aula 15 é onde eu vou discutir o trabalho de cada um de vocês. Então, eu quero fazer uma fala para cada trabalho de vocês. E eu queria que isso fosse presencial, até porque a gente faz uma pequena avaliação da disciplina no final do semestre. E aí a gente vai discutindo se a gente dá um pause aqui e espera as coisas normalizarem para voltar para a aula 15, ou eu tento descobrir uma forma online da gente fazer essa discussão e fazer a avaliação da disciplina, tá? Mas isso aqui eu não vou me apressar agora, não. Vamos esperar, porque eu prefiro que seja acordado com vocês o que for melhor para todo mundo, né? Ok? Professor. Fala. Bom dia. Heraldo. Fala, Heraldo. O prazo de 26 de junho para a entrega do trabalho final da disciplina tá valendo, tá? 26 de junho? Dia 6. Dia 6 de junho. Não é 16? É 6. Não? Dia 6. É 6. Heraldo, é assim, dada a situação, eu acho que a gente está com prazos mais maleáveis, tá? Nós estamos dentro de algo que é, assim, atípico, né? Totalmente atípico. Então, a gente pode ver isso aí, porque essas datas podem, sei lá, ser modificadas. E eu prefiro trabalhar com a data que a gente está marcado a princípio, tá bom? Para que a gente não fique conjecturando, botando para frente. Eu não sei se vai dar certo o dia 6, porque a gente teve algumas aulas que foram suspensas, canceladas, então não vai bater a última aula no dia 6. Né? A gente já teve pelo menos 2 vezes que não teve aula. Lembra? Uma que eu deixei para vocês terem tempo para escrever a resenha e a aula da semana passada. Então, foram 2 aulas que nós não tivemos. Então, na teoria, seria dia 6, 13
Então, já passaria para o dia 20 de junho. Tá bom? Na teoria, tá? Mas aí a gente vai conversando. Professor? Oi. Nessa aula 13 que o senhor falou sobre quem vai escrever o capítulo de metodologia, isso vai disponibilizar um material que vai dar mais um norte, é assim? Ou eu entendi errado? Não, eu vou colocar, na verdade, a tese dele já está no site. Só que vocês não vão ler a tese toda, porque eu lembro que a tese dele tem umas 250 pontos. É uma tese muito grande. O que eu vou querer que vocês leiam seja o capítulo de metodologia, quando ele faz a metodologia dele, estrutura, a parte metodológica, e um capítulo de uma das seções da análise dos dados, porque como ele usou a teoria fundamental dos dados, lembra que a gente falou sobre isso na aula passada, da Galvin Turing, ele faz toda essa parte da codificação aberta, da codificação artificial. Eu quero que a gente vai ver a questão da codificação aberta, que é onde vocês vão ver como é que eu crio categorias, porque criar categorias, nomear categorias não é algo tão simples, tem gente que tem muita dificuldade nisso. Então, é mais para vocês verem esse processo. Então, vai ser provavelmente 2 capítulos, talvez. Não vai ser tudo, mas a tese dele já está lá. Tá, obrigada. Viu? Por nada. Outra coisa, outro aviso, antes da gente começar. Eu já recebi várias resenhas, eu não respondi, eu vou responder à medida que eu vou lendo, aí eu vou comentando. E aí, por exemplo, algumas pessoas receberam a primeira versão da resenha e nos meus comentários eu disse, já está boa, já procura a revista para publicar, coisas desse tipo. Outras pessoas não, eu fiz muitas observações. Então, sempre que eu devolver a resenha dizendo que já está boa, então, vocês, quando mandarem, já mandam a versão final, tá bom? Então, assim, eu falei para vocês, né, até semana passada eu estava tentando escrever, a gente terminou exatamente na sexta-feira de escrever o artigo, e era o prazo final, a gente conseguiu submeter a tempo. No final teve uma correria, então talvez, se ele for aceito, ele vai ser aceito com muitas recomendações. Mas conseguimos enviar. Então, embora, né, Aparecida, a gente já tenha que começar né, o mais rápido possível. Então, mas eu já vou ter mais tempo para ler as resenhas. Então, nos próximos dias, vocês vão estar recebendo os feedbacks das resenhas de vocês. Eu acho que é só. Alguém quer algum comentário aí? Não é chiqueza, não, tá? É necessidade. Chefe é chefe, né, pai? É necessidade, meu amigo. Aqui o negócio tá... E com esses meninos dentro de casa jogando videogame o dia inteiro. Mas, assim, a gente pensa muito nessa questão financeira, mas vamos pensar também que a gente contribui um pouquinho com o meio ambiente, né? Verdade. Se eu pudesse, botaria aqui isso também. Porque a longo prazo tem uma economia do isso. Muita economia. Ivan, oi. Deixa eu perguntar aqui. Aí a questão da apresentação dos artigos, o tempo, vai limitar? Não, eu quero colocar os 5 minutos que a gente planejou antes, porque tem os 5 minutos da apresentação, aí tem essa questão de sai você tem que parar seu compartilhamento, que também na sala de aula teria essa demora, né? Sai do computador, coloca o computador, então teria esse processo todo. Uma experiência que eu acho legal para vocês, assim, se vocês conseguissem apresentar o artigo sem PowerPoint, falando sobre ele. Se vocês conseguirem falar 5 minutos de um texto que você leu, sem estar olhando para o texto. Isso prova para você mesmo o quanto que você conseguiu assimilar daquele texto. Então, claro, algumas informações vocês podem colocar como colinha. Por exemplo, o autor, o ano, a revista. Isso é colinha. Não tem como
Assim, pô, o cara tem que ter uma memória muito boa para isso, mas alguns vão ter. Mas vocês conseguirem falar, ó, no artigo de fulano, o objetivo dele era esse, era um recorte de uma pesquisa de doutorado, ele houve uma invasão, normal, faz parte. Então, nesse momento, assim, porque imagina você estarem conversando com pesquisadores em um evento, né? Você encontra um pesquisador e aí o cara disse, eu estava querendo um artigo que falasse sobre laboratório virtual de química. E aí você fala, poxa, eu já li o artigo de fulano e tal, ele fala isso. Então, se você consegue falar 5 minutos de um artigo, ou de uma tese, ou de uma dissertação, sem estar olhando para ela, é muito bacana. Mas fica à vontade, isso aí eu não vou cobrar de vocês, não. Tá bom? Gilvan, você quer compartilhar? Arrocha agora. Arrocha, cara. Eu, mais uma vez, não olhei as perguntas, tá? Foram quantas perguntas? São 5 perguntas. Ah, beleza. Agora, vai ter 2 perguntas que eu não vou fazer um breve comentário, porque foi Cláudia que elaborou, entendeu? Eu não vou dar essa segurança. Mas acho que Cláudia já apareceu aqui. Cadê ela? Ela tá online aqui. Cláudia, dê sinal de vida. Estou aqui. Opa. Consegui resolver o próprio. Eu só tô vendo o teto da sua câmera. Me viu agora? Agora sim. Pronto. Então pode compartilhar aí. Eu vou desligar meu microfone aqui, qualquer coisa eu falo. Gente, sempre vocês, quando forem falar, eu prefiro que vocês falem. Libera a câmera, tá? Vocês estão vendo aí? Estamos sim. Eu estou, né? Sim. Começar com a primeira pergunta. Lá no capítulo 3, tem uma parte que ele cita que o primeiro problema com que o investigador se depara no trabalho de campo é a autorização para conduzir o estudo que ele planeou. Diante dessa afirmação, quais são as medidas a serem tomadas pelo investigador para vencer esse problema? E quais são os desafios enfrentados pelo investigador sem experiência e o que os autores aconselham para o mesmo? Agora é com vocês. É muita coisa numa pergunta só, mas eu vou começar. Esse planejou, só uma observação, tá? planejou. Eu acho É que o português lá de Portugal, né? Porque os autores são de lá. Pode falar, Karine. De início, ele tem que merecer a confiança dos investigadores, né? Tem que conhecer a realidade, não tem que ser uma coisa imediata. Primeiramente, ele tem que fazer uma observação. Tem que conhecer a realidade, merecer a confiança, né, das pessoas que serão investigadas, ter clareza do tipo ou estilo da investigação que vai ser feita, que seria naturalista, e a entrevista e análise dos documentos que são trabalhados em campo tem 2 modelos, né? Formalismo. Aí, eu acho que o ponto principal nessa questão seria realmente a confiança. Porque para você chegar para fazer uma investigação, você primeiro realmente tem que ter a confiança de quem você está indo investigar, para que você possa ter os dados o mais próximo possível da realidade ou do que deveria ser respondido, né? Porque a gente sabe que, dependendo de não ter confiança, a pessoa pode não responder de forma sincera a sua pesquisa. Respondi por partes. É porque tem muita coisa essa pergunta. Bem, alguém pode continuar. Então, alguém pega a deixa de Karina e continua? Outra solução também seria ele fazer o tipo de pesquisa que o texto chama investigação dissimulada, né? Que é quando
Ele vai fazer a pesquisa sem que os sujeitos saibam que estão sendo pesquisados. E aí ele vai citar alguns problemas que o investigador ele pode sofrer em relação a isso, né? Ou também pode ser o estilo cooperativo, que é quando os sujeitos eles vão cooperar com sua pesquisa. Sim, agora, dentro da pergunta dele, ele falou nessa questão de ganhar confiança, né? Na verdade, eu acho que foi dentro da resposta de Karina, de ganhar essa confiança dos sujeitos, né? De quem que a gente vai estar investigando. Vocês já passaram por isso? Estão passando por isso? Imaginam nessa situação como que eu posso conseguir essa confiança? Exatamente. Estou passando por isso. Aí foi a primeira vez que eu fui, foi o ano passado, né? Eles estavam meio tímidos ainda sobre uma pessoa nova, né, no meio deles. Aí eu notei que com o tempo eles foram falando de outros assuntos deles mesmos, aí eu notei que eles estavam ficando um pouco mais, digamos assim, soltos, né, comigo lá. Aí, realmente, com essa pausa, né, ficou realmente difícil isso, mas como a gente tem um grupo no Zap, né, mas mesmo assim não é igual, sabe, ter aquele contato humano, assim, do lado deles, no meio deles. Realmente isso aí é fundamental mesmo, assim, confiança, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ir para a sala fazer algumas pesquisas gravadas. Aí eu tive que ir em duas salas. Uma foi tranquilo, não tive nenhum probleminha não, assim, em relação ao comportamento dos alunos, né? Porque eu precisava gravar a aula do professor. Mas no segundo, o outro professor, eu tive que, primeiramente, em 2 dias ir para lá apenas para acompanhar eles, para que eles pudessem ficar mais à vontade. E depois, quando eu comecei a gravar, eu também tive que dar algumas saídas da sala e deixar gravando sozinho para que o comportamento deles pudesse ser o mais natural possível, porque isso interfere bastante. Quando um pesquisador entra, então o comportamento, aquilo que a gente precisa pesquisar, acaba tendo acaba não sendo como a gente acha que deveria ser, né? A naturalidade. Exato. Realmente, de um jeito ou de outro, aquela pessoa, digamos assim, nova na sala, muda, né? Contínua. Aí, mesmo assim, com o tempo, realmente não é igual, não vai chegar a ser algo 100%, que nada é 100%, né? Mas, a não ser que demore um pouco mais de tempo, né? Além dos 2 anos, né? 2 anos não é suficiente para ter aquela confiança, digamos assim, plena, né? Mas já é um passo grande mesmo para isso. Sobre a questão de naturalidade, nesse livro, eu não me recordo a página, os autores citam uma coisa bem interessante, do ambiente da pesquisa, esse ambiente natural dos investigados. O que é um ambiente natural que ele entende, um ambiente natural dos investigados? É justamente no sentido que você falou de que você não modifica o espaço, ou não modifique tanto, porque a gente já falou sobre isso, que a partir do momento que você anuncia uma pesquisa numa sala de aula, ou com um professor, sei lá, que tipo for, o ambiente ele vai sofrer algum tipo de influência, né? O ambiente ou o investigado. Mas, assim, que você torne isso o mais natural possível.
Inclusive, pesquisas que são realizadas com ensino à distância sempre batem na tecla se a gente já pode considerar o Moodle, por exemplo, aquilo como sendo um habitat natural para os alunos, né? Será que aquilo é uma sala de aula para os alunos? E a gente defende que sim, porque ele está adaptado àquele espaço. Então, é bem legal. Esse livro, depois, a gente não vai ler tudo, mas eu aconselho que faça uma leitura completa dele no futuro, tá? Outra coisa que ele cita, está perto dessa pergunta aí que o Getúlio e a Cláudia fizeram, é sobre a maneira com que você se apresenta para essas pessoas que você vai fazer a investigação. O ideal é que você seja o mais sincero e objetivo possível, tá? Sem enrolação. Não adianta fazer algo deles. Então, a minha pesquisa é sobre isso, então a gente sempre tem que apresentar a pesquisa. O objetivo da pesquisa é esse. Vocês vão ser observados, vocês vão ser entrevistados, vocês vão participar de uma atividade utilizando um determinado software, ou uma atividade usando, sei lá, etnomatemática, ou modelagem, que vocês não estão adaptados a isso. Então, isso tudo tem que estar muito claro para eles. Por exemplo, alguns professores, principalmente o professor pesquisador, ou seja, aquele que vai fazer a pesquisa na sala de aula dele, para que ele conquiste os alunos, para que esses alunos se envolvam mais na pesquisa, ele diz, olha, eu vou avaliar aqui, né, se vocês vão fazer uma atividade aqui, essa atividade vai valer 2 pontos, para que os alunos se sintam mais motivados, digamos assim. Então, isso tudo tem que estar muito claro para os alunos. Tá? Eu estou falando para os alunos, mas para as pessoas que vão ser investigadas. Então, a gente tem que deixar tudo de uma forma muito clara para que eles não sejam surpreendidos. E isso é uma forma de você ganhar confiança. Foi a minha primeira pergunta lá atrás. Tem uma coisa que alguns de vocês, infelizmente, só descobrem depois de algum tempo, e às vezes quando descobrem já está um pouco tarde, é a questão que é o local que você faz isso é a Plataforma Brasil, mas é um comitê de ética. Provavelmente vocês vão ter que submeter os projetos de vocês ao comitê de ética. E quando você vai submeter esse projeto ao comitê de ética, você coloca alguns documentos lá, e um desses documentos é uma folha de autorização, uma folha de conscientização da pessoa. Então, você tem que dizer, olha, nessa folha você tem que dizer qual é o objetivo, a forma com que você vai conversar. Então, isso, digamos assim, faz parte da parte burocrática da autorização. Há um tempo atrás, existia seres humanos ou animais passassem por um comitê de ética, mas para nos resguardar, era sempre bom a gente fazer, tipo, esse processo burocrático de forma informal, né? Foi estranho. De maneira informal. Ou seja, eu passar esse questionário para os alunos e deixar guardado comigo. Porque, no fundo, por exemplo, quem vai filmar? Para você filmar um aluno, você tem que ter autorização dele. Para você citar o nome do aluno na pesquisa, então eu entrevistei, entrevistei Joelma, que está com o microfone ligado, na minha pesquisa. Eu preciso perguntar a Joelma se ela me autoriza citar a fala dela na minha pesquisa. Caso eu cite a fala dela, se ela me autoriza usar o nome dela, se ela me autoriza a usar um pseudônimo, caso o nome dela não seja autorizado, ou se nenhuma coisa nem outra, aí sei lá, eu coloco aluno 1, aluno 2, como a gente vê em algumas pesquisas. Então, isso é uma partezinha chata, que quando vocês forem a campo, literalmente, né, já que a discussão dessa aula de hoje é o trabalho de campo, vocês consigam antever todas essas problemáticas, todas essas dificuldades que eventualmente podem acontecer, para que vocês estejam sempre um passo à frente e não 2 atrás,
que é o mais normal, tá? O mais comum é a gente estar 2 atrás. Sempre, para todo mundo, até para os mais experientes. Mas que vocês consigam, digamos que não seja 2, que seja um passo atrás. Professor, Oi, Joelma. teve uma coisa que o ano passado me deixou bem chateada, que eu estava fazendo parte de um curso de extensão e uma menina pediu para me entrevistar, para fazer um artigo. Eu aceitei, só que ela aproveitou, fora a pesquisa, a entrevista que ela me fez, ela aproveitou uma fala minha, no horário da aula, sem autorização, e botou no artigo. Eu não gostei. Porque foi um comentário que eu fiz na hora da aula, e ela usou isso no artigo dela, eu não gostei. Aí eu fiquei com vontade de conversar com ela, mas as pessoas ficaram mandando eu ficar quieta, não sei o quê, mas até hoje eu fiquei chateada com ela. Porque não era para botar aquilo. Foi complicado, porque, assim, se ela, no início, disse que poderia utilizar, então, teoricamente, ela poderia, né? Mas é um acordo, a pesquisa é um acordo. Então, fica acordado entre o pesquisador e os pesquisados que tipo de dados você vai utilizar. As suas falas na sala. Sabe o que é, por exemplo, ó, quando eu fiz a minha pesquisa, eu entrevistei de forma virtual, porque eu entrevistei pessoas de universidades bem de longe mesmo, e sempre que eu perguntava para as pessoas que eu estava entrevistando, eu entrevistei tutor, eu entrevistei professor, eu entrevistei aluno, eu entrevistei coordenador de curso, eles sempre, eu perguntava assim, né, ó, eu posso usar o seu nome? E aí eles diziam, vamos esperar o final da entrevista, se eu não disser nada comprometedor, aí você pode usar o meu nome. Se eu disser algo comprometedor, aí você ou omite essa parte que foi comprometedor, ou coloca outro nome lá, tá? Então, eu sempre deixava para o final, mas é tudo um acordo, tá, Joela? Se você não autorizou esse tipo de fala antes, isso é extremamente antiético e pode até problema na pesquisa da pessoa. Eu tive vontade quando eu vi, eu tive vontade de pedir lá ao pessoal do Congresso para não publicar. Gente, algum comentário a mais sobre essa pergunta? Dá para a gente explorar ela mais um pouquinho. Só com relação, professor, que o texto também fala numa autorização, ele dá essa opção ao pesquisador de obter uma autorização mais formal ou menos formal. Que a autorização bem formal pode ser demorada e pode atrasar a sua pesquisa, o cronograma. E a menos formal é que numa certa parte do texto, o autor aconselha, né, a fazer, é mais rápido, menos burocrático, pode ajudar. Porque, pelo menos aqui em Areia, as escolas, elas são bem receptivas aqui em Areia. Das vezes que eu precisei ir aqui nas escolas, nenhuma das vezes teve, não, exigiram, não, autorização, assinar documento, né, esse tempo de... Que a nunca teve esse problema, não. Então, Heraldo, a formal, ela é a ideal, digamos assim, mas, realmente, muitas vezes atrasam. A UEPB, o Comitê de Ética da UEPB, ele é muito bom. Tá? Quando a gente submete um projeto na Plataforma Brasil, que é um local que vocês devem fazer essa submissão, né, disponibilizar para o Comitê de Ética analisar, tem um pessoal da plataforma que recebe, aí eles fazem uma conferência dos documentos, quando os documentos estão todos ok, ele manda para o comitê. E aí esse comitê, eu confesso que eu não sei se ele é aleatório, porque eu já peguei comitês do Hospital Universitário aqui de Cajazeiras, que é aquele da gente aqui, já peguei do Hospital Universitário de Campina Grande e já peguei da própria UEPB. Os da UEPB,
além dos pareceristas serem mais compreensivos, porque quando a gente faz pesquisa nessa nossa área de ensino, é diferente de uma pesquisa, digamos, na parte experimental de química, por exemplo, tá? O contexto é diferente, a situação é diferente, né? Tudo, não dá para dizer que é o mesmo tipo de pesquisa. Eu sinto que o da UFB, eles são mais pacientes com isso. Então, eles respondem rápido e eles são menos exigentes, digamos assim. O do Hospital Universitário de Cajazeiras que eu peguei, só para vocês terem ideia, eu encerrei um projeto e eu ainda não fiquei sem a resposta do comitê. Quando o comitê respondeu, o meu projeto já tinha encerrado. Então, a sorte é que ele foi aprovado, porque se ele não tivesse sido aprovado, eu fico imaginando, né? A confusão que poderia dar. Então, por isso que mesmo eu colocando no comitê, eu também passo para as escolas, professores, Quer dizer que a gente pode iniciar a pesquisa mesmo antes que o comitê libere. E se caso não for, o comitê não libere, aí a gente perde a pesquisa? Não. É assim. Esse projeto que eu falei para vocês, por exemplo, era um projeto de iniciação à pesquisa, né, o PIBIC. É um projeto de 1 ano. Então, é um projeto muito curto, digamos assim. E aí, quando a gente vai submeter esse projeto dentro da universidade, dentro do nosso programa de pesquisa, dentro da nossa coordenação, da nossa assessoria, eles exigem que você, para iniciar a pesquisa, você entregue um comprovante que você submeteu o projeto ao comitê. Então, quando você submete, você já pode começar. Na maioria das vezes, o comitê, ele devolve pedindo correções. É muito raro ele negar. Ele só nega quando você não faz o que ele pede. Entendeu? Eu, que sou muito cabeça dura, quem me conhece sabe disso, a Thaisa que pode provar, eu sou meio que eu gosto de comprar briga quando, às vezes, eu acho que eu estou certo e quem está brigando comigo é quem está errado. Se bem que quando você briga é porque você sempre é o certo, mas senão você não briga. Mas eu sou meio chato com relação a isso. E eu já tive um projeto que eu cancelei, porque o que o Comitê de Ética me pediu, eu achei que eles não estavam entendendo qual era a proposta do meu projeto. Então, eu preferi suspender o projeto. O rapaz aqui até perdeu a bolsa, ficou triste comigo. Mas eu falei, cara, eu não vou botar uma coisa só para conseguir a bolsa, eu não acho certo isso. Então, eu acabei assim, já estava com 8 meses, assim, perdeu 4 meses de bolsa. Mas eu preferi fazer isso. No caso daí de vocês, do mestrado, eu acredito que eles dificilmente eles vão negar, mas corre o risco, eu acho que o que a Aparecida mandou recentemente, ela pode dar um depoimento, só voltou uma vez, veio algumas recomendações, ela atendeu as recomendações, devolveu e já foi aprovado. Professor, eu posso dar uma dica a eles? Dê, mulher. Assim, gente, que vocês não deixem para a última hora, certo? Porque é muita burocracia, tá? Ela aí que sabe. Não foi assim, eles não aprovaram de início, de imediato, não, levou um bom tempo. Primeiro você leva um tempão para cadastrar na plataforma, porque pede vários documentos. Quando você cadastra lá, aí você vai ter Tá ouvindo? Se você sair daqui, você me avisa, viu? Tá ouvindo, pessoal? Sim. Tá? Sim. Pronto. Então, quando você vai cadastrar lá, praticamente você vai ter que reformular seu projeto. O seu projeto que você quer cadastrar. Tem toda uma burocracia. Então, o ideal é que vocês façam o cadastro logo na plataforma e vão fazendo o que pede lá e automaticamente modificando o projeto de vocês. Aí, quando você termina aqueles passo a passo, que é um bocado, aí você envia seu projeto, eles mandam lá
tipo um certificado que receberam. Depois, se tiver problema, aí eles mandam para você corrigir. Aí você vai refazer tudo aquilo de novo, reenviar para eles. Aí, se tiver ok, eles aprovam, mas leva um tempão. Então, vocês que entraram agora, não deixe para a última hora, não. Comece a cadastrar logo agora, que fica mais fácil, certo? Era só isso. Obrigado, Aparecida. É isso mesmo, gente. Quanto mais cedo vocês darem início ao processo, porque tem a questão do cadastro, melhor. Bom, mais alguma coisa sobre essa questão da autorização? Oi. Ele traz também, professor, Oi. ele traz no texto, mediante a autorização sendo negada, ele traz 3 conselhos, né? Que seja persistente, seja a continuação de ir ao local que você escolheu, seja flexível, seja se o projeto, na verdade, não foi aquilo que atende, mas que tem essa flexibilidade de dar uma mudada ou dar uma nova abordagem, e, na verdade, também diz que seja criativo, tanto que ele traz um exemplo no final do texto, que é a distribuição de cartão que é feito por quem participa, ele desiste 3 conselhos para quem, de fato, vai negociar essa parte da autorização. E também, professor, essa questão da autorização, o texto traz essa questão da autorização das instâncias superiores, e aí quando a gente consegue essa autorização com as instâncias superiores, a gente precisa também se encontrar com as inferiores, digamos, a gente consegue a autorização da direção, mas não informar o professor, que a gente vai pesquisar nas suas aulas. Então, pode haver, o próprio texto fala essa questão, pode haver um boicote dos sujeitos da pesquisa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso, de deixar claro, de fato, para todos os sujeitos pesquisados, o que a gente está fazendo e o mais claro possível. O grande segredo é deixar tudo claro. Bom, é sempre o mais importante é deixar tudo amarradinho. Por exemplo, imagine que você começa a pesquisa com a professora, e quem vai para a escola pública, né? Quem foi aluno da escola pública sabe disso. E aí, troca de professor. Vocês devem ter vivido isso enquanto eram alunos. Isso pode acontecer durante a pesquisa. Mudou o professor, aí você tem que combinar com o professor. Assim, deixa tudo amarradinho. E aí, quando isso está tudo ok, vai literalmente para o trabalho de campo. Tá bom? Mais algum comentário ou vamos para 2? A primeira pergunta já rendeu um bocado de tempo aí de conversa. Verdade. Então passa para a próxima, Ivan. Vamos lá. A número 2, vamos lá. No campo de pesquisa, o pesquisador procura se adaptar ao ambiente e decidir qual tipo de investigação para trabalhar em sua respectiva pesquisa. Os tipos de investigação são a dissimulada e a não dissimulada. Explique qual a diferença entre elas e mostre em que momento as mesmas devem entrar em prática. Se vocês quiserem saber a página, é só perguntar, o que eu digo, mais ou menos. Alguém já citou essa questão de dissimulada e não dissimulada, não foi? Hoje pela manhã? Foi, alguém citou aí. Diga a página, meu amigo. Fabrícia. A dissimulada é aquela que não precisa de autorização. Oi? Não estou te vendo. O senhor tem certeza que o senhor quer me ver essa hora da manhã? Amanhã. Tá me vendo agora, pessoal? Agora eu tô arrumada, rapaz. Obrigada. A dissimulada, né? Aquela em que não precisa
A não simulada, né? Não, a simulada, que não precisa pedir a autorização dos sujeitos que estão envolvidos, é isso? Pronto, e ao contrário, acho que é o contrário, né? A outra. Uhum. Vocês, isso existe revelada, não revelada? Porque, assim, o nosso português, o dissimulado, às vezes tem até outra conotação, né? Eu nem lembrava que ele usava essas palavras, eu fui até procurar aqui no texto. A investigação dissimulada é quando a recolha de dados sem o consentimento do sujeito, né? Dissimulada. Isso. É que a questão da revelada e a não revelada. Será que existe, digamos assim, algum tipo de pesquisa qualitativa que essa não dissimulada ou essa não revelada ela é interessante? Por exemplo, será que há um tipo de pesquisa qualitativa que eu possa fazer onde eu possa me esconder? Entenderam o sentido de esconder, né? O que vocês acham? Repete aí de novo, professor, eu acho que eu já estou com a cabeça oca. Não entendi, não. Por exemplo, eu estava lendo aqui o que ele colocou como sendo dissimulado, não dissimulado, e aí ele dá um exemplo de a pessoa fingir que está fazendo um curso, né, se matricular no curso, e ninguém está sabendo que eu estou matriculado e eu estou fazendo aquela pesquisa, né, por exemplo. Eu sou um detetive e ninguém sabe, eu sou um infiltrado, digamos assim, ninguém sabe que eu estou investigando aquela sala. Mas vocês acham que existe algum, e a gente, pelo que a gente já conversou aqui, né, em outras aulas e hoje, é interessante que, mesmo sabendo que a sua presença, que as pessoas saibam que você está fazendo uma pesquisa, a gente sabe que modifica o espaço, mas será que existe algum tipo de pesquisa? Eu não estou afirmando e nem estou dizendo que tem resposta para essa pergunta, tá? Eu quero saber, avisando vocês. Será que existe algum caso onde eu possa me esconder? Ou seja, eu não preciso me revelar que eu estou fazendo uma pesquisa? Acho que sim, quando você vai para as cadeiras de prática pedagógica de estágio probatório, por exemplo, você pode analisar tanto o professor quanto a sala de aula e aí fazer uma pesquisa em cima daquilo, sem que eles saibam. Exato. E para a pessoa que vai, assim, vai dar uma aula para conhecer mais a turma, faz isso. De um jeito ou de outro faz isso, sem ninguém saber. Mais alguém? Aí, nesse caso que os meninos falaram aí, a questão do estágio, o estágio lá acaba virando um relato de experiência que muitas vezes são publicados em eventos ou em congressos, né? Acho que eu já vi alguns que falam sobre isso, a questão de relato de experiência. Os alunos estão lá estagiando, aí, mediante a situação, muitas vezes acredito que os alunos do ensino médio nem tenham esse conhecimento. Aí eu acho perigoso, porque, por exemplo, eu mesmo já publiquei relato de experiência, e se eu falo algo que a pessoa se identifique, que o professor, a pessoa que está sendo ali investigada, se identifique, como eu me identifiquei no que eu tinha falado dentro da sala, e a pessoa publicou, aí corre esse risco que se a pessoa for identificar que aquilo é a fala dela, que aquilo foi o que ela fez, ela pode até processar a gente. Está com a câmera desligada, né, Joel? Bonito a sua cara. Eu estou com inveja de Zé Maria nessa rede, você não tem noção. Eu pensei que era só eu que estava com inveja. Mas não, eu estou botando uma aguinha de cuca aí. Mais alguém quer comentar? Tem muita gente calada aí, né? Eu escutei umas 5 pessoas falando hoje só.
Adriana. Adriana disse que na próxima reunião ia falar, não estou escutando a voz dela. Eu não vi se David está aqui, Thaís, eu não vi. Não, David, eu acho que falou que não ia participar. Bom, quando, muitas vezes, vocês, talvez não vocês, mas vocês com certeza vão ler algo a respeito de alguém que já fez, vocês vão trabalhar com dados que a gente chama de dados secundários. Bom, ou seja, não foram vocês que produziram os dados. Vocês vão analisar os dados de outras pessoas. Um exemplo clássico disso é aquela coisa da meta-análise, do estado da arte, que você vai estar olhando para pesquisas que não foi você que produziu os dados. Então, você é um tipo de pesquisa bibliográfica, claro, mas você não se revelou, né? Muitas vezes, os autores que você está fazendo estado da arte nem sabem que você está fazendo estado da arte. Às vezes, eles são surpreendidos quando ele está lendo o artigo e ele vê, então, ele falou aqui da minha tese, por exemplo. Então, isso é um caso onde você faz uma pesquisa e os pesquisados, digamos assim, não sabem que você está fazendo a pesquisa. Um outro caso, isso é um exemplo, como a minha pesquisa foi em educação à distância, eu analisei 5 cursos de 5 universidades públicas diferentes. Eu acessava a plataforma do curso à distância, os alunos, nem todos os alunos sabiam que eu estava fazendo uma pesquisa. Os únicos alunos que sabiam eram os alunos que eu convidava para entrevistar. Por quê? Porque isso foi uma metodologia que eu adotei. A partir da participação dos alunos, eu ia lá e escolhia ele para entrevistar, né? Então, eu era cadastrado nessas turmas como, não era tutor, eu não lembro agora, dentro da pessoa que fez o cadastro para acompanhar a turma, ele me botou como, eu tinha acesso a tudo, inclusive eu podia comentar os fóruns. Então assim, os alunos não sabiam que estavam sendo pesquisados. Isso era importante para eles que eles soubessem? Não, porque eu queria um comportamento mais neutro possível para a minha pesquisa. Então, tanto que eu só entrevistava os alunos quando a disciplina era encerrada. Por quê? Para que a minha entrevista não fizesse ele voltar lá e agir de forma diferente. Então, isso foi uma metodologia. Então, ela não foi revelada, a minha participação não foi revelada. E era muito complicado para mim, porque como era em cálculo, eu ficava vendo os alunos resolverem o exercício de forma errada e eu não podia corrigir. Imagine você, professor, como isso mexe, né? Você vê que o negócio está errado, e aí você não tem um tutor participando, não tem um professor participando, e eu não poder fazer nada, porque se eu fosse fazer, aí todo mundo ia saber, e embora tenha 100 alunos, né? Se for alguém que comente, corrigindo, eles começam a procurar você, né? Fulano, você fez essa questão? Fulano, você fez essa questão? Já que você ajudou, mesmo sem eles saberem que eu era pesquisador ou não. Etnografia. Quem já ouviu falar de etnografia? Já. Já, né? Muitos casos de etnografia, o pesquisador, ele faz observação para descrever um espaço, descrever um público, descrever um sujeito, sem que esse espaço, esse público, esse sujeito saiba que ele está descrevendo. Tá bom? Então, dentro da etnografia, muitas vezes você não se revela, digamos assim. Por quê? Porque você quer descrever um espaço. Se você vai se revelar, o espaço já não vai ser o mesmo. Tá bom? Então, também é um caso onde você pode fazer isso. Ou seja, você pode não se revelar, digamos assim. Mais alguém?
Thaisa, você está aí? Quer dar pelo menos um bom dia para eu escutar sua voz? Maiara também. Professor, bom dia, Érica. Oi, Érica. Professor, eu queria tirar uma dúvida de uma experiência que eu passei. Eu estava dando aula e chegou uma aluna da universidade pedindo para fazer o estágio supervisionado na minha turma. E eu consenti, né? Só que ela tinha que acompanhar algumas aulas. E sempre eu agendava e ela arrumava uma desculpa, não ia. Enfim, ela foi um dia. E na escola eu trabalhava nesse dia manhã e tarde. Então, ela me acompanhou manhã e tarde. Mas, pelo que eu entendi do estágio, ela tinha que, na mesma turma, frequentar várias aulas para fazer. Né? Isso é o relato dela. Mas não, ela me acompanhou durante esse dia. Quando ela veio com o relatório dela, ela veio com uma parte do que tinha sido feito e com um monte de folha em branco do relatório para me assinar. Aí eu disse, não, essa parte que você fez eu assino. Essa outra que está em branco, você termina de preencher e frise bem, que você só acompanhou um dia em várias turmas. E me traga que eu assino. Ou seja, essa pessoa, não sei se ela é professora hoje, ela não retornou mais, né? O que foi que eu deduzi? Ela tinha que apresentar aquela carga horária, né? Então, eu acho que ela deve ter, sei lá, falsificado ou feito algum, não sei. Ela tinha que apresentar, como eu havia assinado as primeiras, as outras eu não sei. E eu fiquei me colocando, até que ponto, como profissional, como é que eu vou intervir? O que é que eu devo fazer? Né? Eu fiquei perdida nessa situação. Então, como é que a gente deve se comportar diante de uma situação dessa? Isso assim... Eu dificilmente aceito. Como a gente tem que, você não é o orientador do estágio, né? Você era o professor da turma, né? A professora da turma. Isso. Mas você tem que assinar, porque assim, se você assina dizendo que ela fez algo que ela não fez, você se compromete. Uhum. Tá? Então, assim, não sei se é porque, desde que eu me entendo por gente, que eu sempre faço parte da administração da universidade, desde que eu entrei na universidade pública, eu sei que isso aí pode dar uma zebra grande. Bom, então, assim, existe, a gente sabe, dentro de alguns setores da sociedade, um corporativismo muito grande, a gente sabe disso, né? Então, eu defendo você, você me defende. Eu digo que você fez isso e você diz que eu fiz aquilo, por exemplo. Mas eu prefiro não me arriscar, mas isso aí sou eu, tá bom? Porque se a partir do momento que você diz que ela teve presente tal dia, que ela fez tal atividade, que ela acompanhou a turma, você está afirmando, você está, né, é o preto no branco, você está garantindo que isso foi feito. Particularmente eu não faço. Então, eu acho que é muito de cada um. De mim, essa pessoa vai saber que não tem essa chance, digamos assim. Porque eu assinei a parte que ela fez. É justamente a outra parte eu não assinei. Eu disse, não, aí você veja, coloque justificando que você frequentou aquele dia, tal. Só que ela não me retornou. Aí eu fiquei pensando, se ela teve que apresentar isso para o professor da universidade, o que foi que ela fez? Né? Então, como profissional, a gente deve intervir de alguma forma ou ser radical mesmo logo do início, né? Então o que você poderia fazer nesse caso por exemplo, durante a ausência dela, você poderia tentar um contato com o orientador dela, ou orientadora, para, né, tentar assim, eu quero saber por que ela não está vindo, e no final saber se ela entregou a ele o que realmente aconteceu. Por exemplo, essa justificativa que você pediu para ela colocar. Assim, é bom a gente ser o mais profissional possível para que depois, imagina, né, se ela não alterou alguma coisa no documento, né? Não tem como saber disso. Você não teve acesso a esse documento depois. Não, depois não. É complicado. Relatório de estágio, assim... eu não sei o que você fez, assim, o ideal era que você assinasse todas as páginas, geralmente assina só a última, aí você assina a última, a pessoa depois mexe no que está no meio, é complicado. Não, foi por página mesmo.
Né? É complicado a situação. Fiquem sempre atentos a isso, né? Elber, na cidade que eu trabalho, agora não tem mais, foi extinta, né? Mas lá tinha escola de nível médio para professores, não tinha escola normal. Aí a gente recebia as professoras, as futuras professoras, nas nossas salas de aula. Aí eu tive uma determinada aluna que, antes delas começarem a dar as aulas, elas mostravam para a gente o plano de aula delas, né? Aí uma determinada aluna me mostrou o plano e disse, olha, esse conteúdo eu ainda não dei para eles. E se você passar da forma como você está propondo, eles não vão conseguir fazer. Porque não é que eles não vão conseguir fazer em si, é porque, como eles não viram, e a forma como você está fazendo, eles não vão conseguir. Aí ela foi embora, no outro dia ela voltou com a aula dela pronta, a mesma aula, e deu a aula. Resultado, os alunos, eles não conseguiram, não alcançou o objetivo dela. Eu liberei a turma mais cedo, uma meia hora antes, liberei a turma, chamei elas, podem liberar a turma. Aí ela liberou a turma, chamei ela para conversar, disse, olha, você conseguiu perceber que da forma como você propôs fazer o seu trabalho, os alunos não conseguiram alcançar o objetivo que você queria, porque eles não tinham visto o conteúdo e a metodologia que você aplicou não fez com que eles alcançassem. Eu não lembro qual era o conteúdo, foi um conteúdo de matemática. Aí ela foi embora, ficou chateada até por isso, não voltou mais com uma colega de sair, e ainda saiu falando para as colegas dela do próximo estágio, da próxima turma de estágio, que não fosse para a minha turma, porque eu era muito exigente. Que eu chamei ela para conversar. Aí a outra aluna que veio após ela disse assim, na verdade, quem vinha para a sua turma era outra colega. Mas ela ficou com medo, porque a nossa amiga antes falou que você era muito exigente, não sei o quê. Eu disse, não, eu só apenas parei para conversar. Não sei se eu agi errado, mas eu acho que não, porque foi uma forma até de orientá-la. Assim, não sei se minha atitude foi grosseira, né? Mas que eu acho que eu, como é que eu posso dizer assim, na posição de professora titular da turma, eu saberia quais os objetivos e o que a turma conseguiria alcançar naquele determinado momento. Mas, infelizmente, ela achou que eu era exigente demais. E tem gente que depois reclama que é exigente de menos, né? Mas vamos deixar as particularidades para lá, senão a gente não termina. Judivan, manda outra. Bora lá. Bora. Ó, essa questão 3, ela fala muito dessa parte dos desafios que já foi até citado anteriormente. Existem muitos desafios para os investigadores sem experiência, porque muitos deles são os alunos, né? Quais são as recomendações necessárias para tornar a pesquisa menos desafiadora, ou seja, possível de ser realizada mesmo diante das dificuldades? Só olhar aqui, tem umas mensagens de Fernanda dizendo que ela está dizendo que removeram ela da sala de aula. Foi, eu vi lá, eu pedi ela para abrir no link diretamente para ver se vai. Voltou, ela está aqui. Desculpa, Fernanda. Tá, deixa eu ver aqui então a pergunta. Existem muitos desafios para os investigadores nesse período. E quais são os desafios de vocês, né? Vocês são pesquisadores novos, né? Isso. Quais são os vossos desafios? Voltou para a pergunta 1 aí, Gilberto. Voltou? Deixa eu ver. Voltou. Ah, sim. Aí. E aí, pessoas, quais os seus desafios? E aí, a partir dos desafios, nós vemos as recomendações.
Eu vou dar minha experiência como desafio. Posso? Claro. Então, a minha pesquisa era para estar sendo desenvolvida agora, não era? Por conta que eu vou trabalhar com a vegetação da caatinga, então a gente está no período chuvoso e tinha que ser desenvolvida agora. Mas aí veio o corona e atrapalhou tudo. E agora? Esse é um desafio muito grande que eu tenho que enfrentar daqui para frente, né? Porque no período seco tem até como fazer, mas não sai do jeito que eu queria. Então, a gente tem que estar preparado sempre para os desafios, porque nunca sai como a gente planeja, sempre tem algum problema em sala de aula, é assim. O meu maior desafio é a escrita. A escrita, eu acho que é o maior desafio, porque às vezes você tem a teoria, você sabe o que você quer fazer, mas na hora de escrever, parece que não sai, não. Um desafio da minha pesquisa também é a parte teórica, porque como a minha pesquisa é matemática e a caatinga, eu não encontro material sobre isso. Então, esse também é um grande desafio para mim. Eu peço até vocês, se tiver alguma coisa, certo, aí que puder me ajudar, eu vou ficar bastante grata se puderem mandar para mim. Para mim também a questão da escrita, como os meninos falaram, não nem tanto obter os dados, mas a partir dos dados coletados fazer a análise, organizar as ideias, as informações, categorizar. Eu acho que a parte escrita não é uma coisa individual, eu acho que é uma dificuldade de todos, principalmente quem é da área de exatas. Eu acho que tem uma dificuldade maior na escrita. Embora você leia muito, você pode falar muito, você pode se expressar bem algum conteúdo, algum texto que você lê, mas às vezes a escrita, eu acho ela mais difícil mesmo. E quando a pessoa ela é muito perfeccionista e exige demais de si, é que a escrita ela se torna mais difícil ainda. Eu sou. Mas veja, como é que eu melhoro essa questão da escrita? Lendo, com muita leitura. Lendo. Exatamente. É lendo. Tem gente que... E aí independe de área, tá? Eu estou falando, assim, qualquer curso de pós-graduação, seja da área de ciências exatas, seja da área de humanas, seja qual for a área de saúde, no mestrado, no doutorado. Claro, existem mestrados, existem pós-graduações que adotam outras formas de avaliação final, mas a grande maioria é dissertação e tese. Tá bom? Outras acrescentam, junto com a dissertação, como o programa da gente, né? Junto com a dissertação, a submissão de um artigo, ou 2 artigos. Tem uns que exigem até o aceite, né? Que é muito complicado, porque você manda e não é aceito. Vai fazer o quê? Vai perder o trabalho. Mas todo mundo vai passar por esse momento de escrita. Não tem jeito. Alguns de vocês, eu não vou dizer todos, porque no meu caso, quando eu fiz a minha graduação, não tinha, já passaram pelo processo de escrever durante o TCC. Né? Quando eu fiz matemática, na época que eu fiz matemática, faz um bom tempo, não tinha TCC para quem fazia bacharelado. Licenciatura tinha, bacharelado não tinha. Os cursos de engenharia, pelo menos os daqui de Pombal, todos exigem o TCC. Claro, o texto de um TCC não é o mesmo texto de uma dissertação, que também não é o mesmo texto de uma tese. Tá bom? São níveis diferentes que exigem uma qualidade de escrita diferente. Mas em todos esses estágios, digamos assim, no TCC, depois no mestrado, depois no doutorado, você tem que escrever. O produto que é avaliado é o que está escrito, é o texto escrito. E isso aí a gente precisa realmente praticar. O que a Aparecida comentou, assim, com relação à plataforma Brasil, eu quero deixar claro para vocês que vale para a questão da escrita também. Não deixem para escrever só no final, tá bom?
A não ser que você seja um ninja com relação à escrita, vocês conseguem escrever em 2, 3 meses, mas no normal, não é assim. As pessoas normais não escrevem uma dissertação de mestrado em 2, 3 meses. Tá bom? Existem algumas partes do texto da dissertação que elas podem ser escritas independente da produção dos dados. Você não precisa fazer a pesquisa para escrever. Você tem aquela parte introdutória, você vai dizer qual foi a metodologia que você vai utilizar, mas eu mudei minha metodologia. Aí tudo bem, você volta no texto e muda o texto. Mas se a metodologia não foi modificada, mantém o texto que você já escreveu. O capítulo de revisão de literatura, né, a partir que você pode ir escrevendo. Tá? Não é bom deixar essa questão de escrita para o final. É um conselho que eu dou. A Aparecida está sofrendo aí comigo, que eu estou, assim, quase todas as vezes que eu converso com ela, eu pergunto, escreveu alguma coisa? Escreveu alguma coisa? Porque eu passei por isso durante o mestrado e me dei muito mal, assim, porque eu escrevi em LaTeX. Quem já escreveu em LaTeX sabe como que é, a gente não vê os erros. É horrível. Fica pintado de verde, de vermelho quando você erra, porque ele gera um PDF. Então, depois que está tudo pronto, aí você vai fazendo aquela leitura, e aí, para ficar localizando os locais que estão os erros, é muito chato. Então, escrevam. Sempre escrevendo, mostra para o orientador. Uma dúvida. Fala. Alguns colegas meus não estão aqui nessa turma, não, mas eles estavam preocupados, porque eles já são de outras turmas anteriores. Aí eles estavam perguntando, né, se esse tempo ele vai ser ampliado para a conclusão do mestrado. O senhor tem alguma ideia sobre isso? Porque para concluir são 2 anos e meio, né? E o problema deles é que eles estão precisando fazer pesquisa em sala mesmo e não tem como nesse momento. Estamos passando por isso. Genilson, teve uma reunião na semana passada do colegiado e aí, infelizmente, eles marcaram no horário que eu tinha outra reunião. E como era uma reunião com o pessoal da reitoria aqui, eu preferi participar da UFCG e estava esperando o Joelson fazer uma espécie de um resumo, alguma coisa assim, uma ata, para eu ver o que foi decidido. Mas, pela experiência que eu estou vendo das pós-graduações aí, tem sido dado tempo extra, tá bom? A tendência é que seja também. Poderia dar problema para quem tem bolsa, por exemplo, porque a bolsa, geralmente, a bolsa do CNPq e da CAPES, ela é 24 meses. E aí, deu os 24 meses, tem que devolver a bolsa, passar para outro aluno, no caso. Mas eu acho que eu perguntei isso na sala de vocês no primeiro dia, eu acho que ninguém tem bolsa, né? Então, não é... Que bolsa, homem? Ninguém recebeu bolsa, não. Não precisa. Oi. Professor, na semana passada, na terça-feira, na aula de produção científica de Joelson, ele disse que os prazos para o mestrado continuam iguais. Até agora não foi decidido prorrogar, não. Eles continuam os mesmos prazos, tanto para a turma do ano passado, quanto para a turma da gente, desse ano. Eu confesso que se isso não for modificado, vai gerar problemas. Porque, por exemplo, a pesquisa de Aparecida, ela está impossibilitada de acontecer. Porque é na escola e a escola está fechada. E com uma grande chance de ficar fechada, sei lá, até setembro, outubro. E acredito que outros vão passar pela mesma situação. Então, eu espero que eles revejam isso daí. A pós-graduação da gente aqui, embora não seja aqui na universidade que eu trabalho, os experimentos, no geral, são feitos nos próprios laboratórios aqui do campus, já foi comunicada a prorrogação, porque eles não estão podendo usar os laboratórios estão fechados. Então, ou eles procuram uma outra forma, ou então, mas aí a pós aqui já prorrogou. As nossas aqui da nossa universidade. Não existe um comunicado oficial da nossa pró-reitoria, nesse sentido. Então, foi uma atitude do nosso centro, e não da nossa universidade. Tá bom? Mas é muito complicado. Eu acho que eles vão rever. Tá bom? Beleza. Na hora do arroxo aí,
Eu acho que eles vão rever isso. Tem alguns que são lá da UAMA, né? Que a pesquisa na UAMA também está fechada, isso é bem complicado. Muito, né? Muito complicado, porque você faz um planejamento e o que perturbou, digamos assim, esse planejamento não foi ninguém, foi algo muito maior, né? Fora que ainda tem disciplinas que estão paradas, né? Tem. Pois é, eu acho que tem a minha e tem mais uns 3 aí que tá rolando, né? Alguém sabe se Silvânio continuou a metodologia dele? Não. Não. Eu acho que ele é até contra. Não. Ele é contra. Não continuou? Não, a gente está no grupo, ele é contra. Assim, pelo menos no que eu estou do seminário, ele é contra a aula online. Bom, eu estou com ele em resolução de problemas e a parada também. Não, vai ser um Deus nos acuda, né? É bom que quando a nossa acabar e quando voltar, vocês fazem dos outros e fica só no horário da gente, aproveita para estudar, para preparar material, coisas desse tipo. Se voltar, né, gente? Graças a Deus que você não parou, Elber, para a gente manter a sanidade mental. Você e Pedro. Hashtag. E Pedro também, tem certinho. Engraçado que um monte de gente já me falou isso, mandou mensagem particular, né? E o pessoal da graduação querendo que eu continuar, só que no nosso caso aqui, a PRE, a Proibição de Ensino, proibiu mesmo. Aí eu estou fazendo umas coisas off, assim, sem está sendo gravado aqui, mas eu vou cortar essa parte, depois eu edito. Forte, viu, professor? Eu estou fazendo de forma off-topic, eles estão estudando, mas não estão avaliando nem nada. É só para manter justamente essa questão da mente ocupada, para não deixar as pessoas paradas. Exato. Manda outra, Gilvan. Quer acabar bom. Bora lá. Corintiano, sofredor. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vou deixar para a Cláudia essa. Para ser um investigador qualitativo, é como aprender a desempenhar o papel da sociedade. Como podemos ser um bom investigador sem nos tornar um ser indesejado no ambiente de pesquisa? Eu acho que usar sempre o bom senso, né? Acho que é importante. Eu acho que isso daí volta à questão da confiança. Porque você tem que ter confiança para você ser bem aceito, não ser indesejado, como você está dizendo aí. Exato. Então, você tem que fazer uma investigação de campo, você tem que frequentar o ambiente por um tempo para depois poder iniciar a investigação com o consentimento da pessoa responsável pelo setor, pela aula, pela turma. Então, você não passa a ser um indesejado. Exato. Tem que haver o diálogo, a tolerância, né? É muita coisa. Outra coisa que a gente vai observar nesse caso, quem fala é Júlio, é que ele coloca aí a questão de ser discreto, né? Primeiro porque você está num ambiente que é o ambiente de pesquisa, né? E por estar nesse ambiente de pesquisa, se pede muito, né, do pesquisador, né, esse papel de ser discreto. Uma coisa que o autor coloca, né, na verdade, é a sua roupa, né? Como ele coloca lá, sua roupa é uma coisa... muitas vezes a gente não leva em questão isso, né? Mas para uma pesquisa, como o autor coloca, ela é fundamental, porque ela também pode trazer informações daquilo que muitas vezes você não é, mas a sua vestimenta, ela pode contribuir muito com isso, né? E outra coisa também que ele coloca também é a sua empatia, né? Porque muitas vezes o nosso objeto de estudo está no espaço, muitas vezes, de uma instituição. E essa instituição, eu vou precisar não só de um entrevistador, mas sim de vários entrevistadores. Então, isso é importante para o pesquisador saber, né,
se dar bem com os sujeitos, como vocês mesmos colocaram aí algumas coisas. Então, esse ponto, né, do pesquisador dentro desse ambiente de trabalho contribui muito, porque para que a sua pesquisa realmente ela atinja o essencial, né, a sua essência do que realmente ele quer saber os seus resultados, né? Porque muitas vezes isso pode também atrapalhar mediante a forma como o pesquisador se coloca dentro dessa instituição que ele está pesquisando, tá? E a outra coisa também importante também em investigador é a questão das opiniões dadas, né? Muitas vezes do entrevistador, né? Então, é importante que ele também assimile, aceite, né, e releve determinadas coisas. Isso será também importante na sua contribuição. E, às vezes, também nesse feedback do entrevistado com o entrevistador, né? Então, eu acredito que seja um dos pontos assim, importante dentro dessa pesquisa qualitativa. Boa, Zé. Boa, Júlio. O Júlio falou, né? E assim, um ponto que eu acho interessante é manter a ética profissional, né? Porque muitas vezes quando a gente está num ambiente que não é seu, que você está ali analisando, então você tem que ser o mais sensato possível, interferir menos. O autor, ele frisa que a gente deve como se olhar por cima, né? Então, a gente tivesse uma visão geral, sem ter a interferência, né, da fala do sujeito, e deixar o sujeito mais à vontade, para que ele se abra e sinta confiança em você, né? Mas, assim, um do grande desafio e, assim, do investigador, eu vejo a questão da ética, né? Porque já foi até citado alguns casos que as pessoas se prestam a essa situação e muitas vezes expõem de uma forma indesejada, né? Então, eu acho que a ética é um ponto forte para um bom investigador. Ô, professor, estão me ouvindo? Assim, na entrevista do meu TCC aconteceu algo bem interessante. Assim, que é uma coisa que eu lembro até hoje, que a pessoa que eu entrevistei muitas pessoas, e uma das pessoas que eu fui entrevistar, ela já era aposentada, mas ela se preocupou com as respostas, ela se preocupou com uma professora que ensinava na escola. Ela perguntou: Joelma, você tem certeza que essa minha entrevista não vai prejudicar a professora da escola? E ela já era uma pessoa que estava aposentada, mas ela ainda continuava respeitando o ambiente de trabalho e os colegas. Eu achei isso muito interessante. Uhum. E eu só queria comentar uma coisa assim. Eu acho que nesse universo da gente, eu acho que assim, os casos de pesquisador indesejado, digamos assim, são muito raros. Bom, tem casos, obviamente, principalmente relacionados à ética, como a Erika falou, mas eu acho que, pelo menos pela experiência que eu tenho, pelas pessoas que eu convivo, que fazem esse tipo de pesquisa, elas são aceitas. Tem sempre o questionamento, e talvez vocês escutem isso bem em breve mesmo, aquela pergunta do tipo: para que isso vai servir para mim? Por que isso é importante para mim? Que tipo de retorno eu vou ter nesse tipo de pesquisa? Mas com relação a ser indesejado, eu digo que são poucos casos. Tá bom? Desde que você cumpra o que você falou, que você seja ético. Então, muito raro uma escola abrir as portas para você numa pesquisa e em outra pesquisa ela não abrir mais. A não ser que você, perdão da palavra, cague tudo, né? Vá lá e faça um monte de besteira. E aí você vai ter... por exemplo, se eu fosse o diretor da escola, eu abro as portas da minha escola e vejo que um cara, sei lá, né? Imagina, eu não sei se isso pode acontecer, mas imagina um caso, sei lá, um pesquisador, uma pesquisadora vai e se envolve com a professora, com o aluno, esse tipo de coisa é mais, digamos assim, mais raro, mas pode acontecer. Agora, a palavra
que resume a resposta para essa pergunta é o que a Érica falou, tá? É ética. Tá bom? Ética responde essa pergunta de uma forma brilhante, assim. Ética desde o começo até o fim da pesquisa. Tá bom? Alguém mais? Acho que como o senhor falou, aí a fala da Érica, né, ela resume bem a questão da ética, a postura, né, você saber chegar, saber sair, como se portar, não levar o que está acontecendo da escola para outro ambiente externo, ter sempre esse cuidado com todos os envolvidos com o ambiente. Tem uma coisa que também precisa... porque, assim, a parte da escrita, a parte da apresentação dos dados, também tem que ser feita de forma ética, tá bom? Eu já disse para vocês com relação à resenha, que você tem formas e formas de dizer que uma coisa está ruim, por exemplo. Então, até nisso, você tem que ser sutil, você tem que... a não ser que você queira chutar o pau da barraca mesmo. Imagina, você está envolvido politicamente numa situação e aí você vai aproveitar uma pesquisa para poder falar mal do diretor. O diretor, eu não gosto dele, eu vou aproveitar aqui a minha pesquisa e vou dizer que a forma com que ele organiza a escola não é legal, não é boa. Você pode dizer isso de várias formas diferentes. Então, a parte de escrita também ela constitui esse corpo ético, digamos assim. Ele fala que está ruim, mas de um jeito elegante. Dá para fazer isso sem problema nenhum. Questão política, tá, gente? Quando vocês forem, embora eu acho que todo mundo tem que se posicionar politicamente, mas a não ser que isso seja muito importante para a pesquisa que você está fazendo, você não precisa fazer isso. Tá bom? A não ser que aquilo, a culpa por exemplo, que andam falando sobre, eu acho que é Gleisi que está falando sobre Saeb e essas coisas, não é? Depois me corrija. Né? O pessoal tende a culpar toda a educação do Brasil por causa do resultado do PISA, por exemplo. Quer dizer, uma mera prova sem olhar o contexto social, econômico, só por causa de um lado, se o cara não quer fazer a prova mesmo. Não sei se quem lembra aí, quando o Provon foi instituído, né? Que hoje é o ENAD, as pessoas não queriam fazer a prova. Iam lá só porque se não fizesse a prova, não recebia o diploma. Então, não estava nem querendo saber se estava acertando as questões ou não. Ele queria fazer de todo jeito. Então, eu fiz 2 vezes. Pois é. Tá vendo? E aí, assim, a maioria não. Vai lá e faz realmente interessado, querendo ser avaliado, para saber se aprendeu mesmo, esse tipo de coisa. Mas tem uns que vão porque são obrigados. Se não fossem obrigados, provavelmente não iriam. Então, do mesmo jeito, é Prova Brasil, é Saeb, PISA, todas essas coisinhas aí. Bom, então, mais uma vez resumindo, para não ser indesejado, seja ético, seja extremamente profissional, para vocês não serão indesejados. Next by list. A próxima. Vai lá, Cláudio, de novo. Uma entrevista consiste em uma conversa intencional, geralmente entre 2 pessoas ou um grupo. Em uma entrevista qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de 2 formas. Quais são e como são utilizadas? Bora, meu povo. Vou fazer uma pergunta aqui. Entrevista entre 2 pessoas ou em grupo.
Alguém já ouviu falar em grupo focal? Não. Já. Heraldo. Já, o grupo, por exemplo, o grupo aqui, uma entrevista consiste em uma conversa, estou olhando o que eu estou escrevendo. Qualitativa, uma entrevista pode ser feita de duas formas. Quais são as para a questão? Por exemplo, se eu for entrevistar mais de que uma pessoa naquele momento, aí, no caso, a entrevista é focal, não é isso? Na mesma entrevista, tiver várias pessoas falando, a dar a resposta ao mesmo tempo. É mais ou menos. É um jeito simples, assim, de definir, mas que se faz entender. É porque eu estou escrevendo as perguntas também aqui, aí me atrapalha. Mas vai ficar gravado, tá, Joelma? A aula pode ficar tranquila. O grupo focal, ela é realmente uma entrevista com mais de uma pessoa, mas mais do que uma entrevista, ela é um bate-papo. Tá bom? Então, você tem umas exigências, o grupo focal ele tem que ser filmado, não pode ser com muita gente, então 4, 5 pessoas. Digamos que você tem que ter um certo cuidado para não escolher de forma tendenciosa essas pessoas para que elas como é que diz? Que elas convijam em termos de opinião, porque se for, talvez bastasse ouvir uma pessoa só e não mais de uma. E aí você lança perguntas e deixa as pessoas debaterem, lança temas, né? E aí essas pessoas ficam falando sobre, discutindo. E aí tem umas técnicas de você analisar os dados, esse tipo de coisa. Isso é legal, por exemplo, se você for fazer alguma atividade, imagine, e essa atividade foi em grupos, imagina, grupos de 4, 5 alunos. E aí, ao invés de você entrevistar cada um desses 5 alunos do grupo, você faz um grupo focal para cada grupo, né? Então, se for lá, você dividiu a turma em 6 grupos. Aí você faz faz grupos focais com esses grupos individuais para que você ganhe tempo, digamos assim. Mas é legal o grupo focal, tá? Depois, se vocês quiserem material sobre isso, eu posso conseguir para vocês lerem sobre. É bem interessante. Por isso que eu acho que não é uma entrevista, eu vejo mais como uma conversa entre pessoas que está sendo filmada e que vai servir para analisar as falas dessas pessoas. Eu lembrei aqui de entrevista em grupo. Não sei se o autor nem queria falar sobre isso, grupo focal, mas me veio à mente agora. E quais são os tipos de entrevista, então? A estruturada e a não estruturada? Tem a estruturada, a não estruturada, semi-estruturada, né? Isso, semi-estruturada. Eu, particularmente, gosto muito da semi-estruturada, ou seja, ela é totalmente aberta. Exato. Ela abre questões, se o investigado responde alguma coisa. Ocupado na aula, calma. Você faz uma pergunta em cima do que ele falou, outra pergunta mais. Não me chama, desculpa. Estou brincando. A semi-estruturada, digamos assim, para quem não é muito experiente, ela pode ser mais difícil, né? Porque você tem que... A semi-estruturada, você faz um pré-questionário, digamos assim, de 10 perguntas, suponhamos, tá? De 10 perguntas, e às vezes você não faz 10, não faz 5 dessas 10, porque às vezes a primeira pergunta, a pessoa que está respondendo leva para um outro caminho totalmente diferente, e aí você segue outro caminho que não estava organizado, digamos assim, você não estava pré-agendado. Mas eu gosto dela. Agora, realmente, para quem não é tão experiente, pode atrapalhar um pouquinho. O que eu não gosto de jeito nenhum é o questionário. O questionário que você manda, ou seja, que você não tem contato com a pessoa. Você manda, responda esse questionário aqui, aí esse aí eu não gosto. Mas eu acho que as entrevistas são melhores.
Mais alguma coisa? Quem vai entrevistar aí no grupo? Elber. No caso, o que substituiria adequadamente o questionário? A entrevista. Você está entendendo o sentido do questionário que eu estou falando, Silmara? Mais ou menos. Porque a entrevista é pessoalmente. Porque assim, eu estou falando... pode ser pessoalmente, mas pode ser virtualmente também, do jeito que a gente está fazendo. Assim dá certo. Tá? Agora, com o questionário, eu acho ruim, porque às vezes as pessoas pegam até... Porque, por exemplo, nesse momento atual, eu estou participando dos grupos de pesquisa. E aí, eles estão lançando questionários para analisar esse ensino que está acontecendo, né? Porque alguns autores afirmam que é um ensino à distância e outros afirmam que é um ensino remoto. E aí, eles fizeram esse questionário para enviar para alguns professores responderem. Nesse caso, não teria outra maneira de substituir, né, esse questionário. Mas é que agora a gente está vivendo um caso particular, né? Não é uma coisa que a gente, se Deus quiser, vai continuar vivendo, mas aí teria que ser uma questão imediata de resultado. Mas se não fosse esse caso, se eu fosse fazer pesquisa com professores de uma região, eu teria que ir pessoalmente para entrevistar cada professor? Então, veja só. Você pode tentar fazer por Skype. Se vai, ou o Hangouts, quando é 2 pessoas, dá para fazer, sem ser pago. Esse Zoom, que eu confesso que não utilizei ainda, mas algumas pessoas usam, tecnicamente tem funcionado. O questionário, qual é o meu problema com o questionário? Eu vejo que é algo pessoal, eu não estou dizendo que não deve usar e que é errado. Eu tenho medo de um questionário, eu ter respostas que me produzam poucas informações para uma análise qualitativa. Tá bom? Então, por exemplo, se você faz uma pergunta do tipo, no questionário, você entende que a metodologia utilizada na sala de aula foi importante para a sua aprendizagem? No questionário, a resposta pode vir sim. Ou não. Ou mais ou menos. Entendeu? Quando você faz a entrevista, mesmo que a pessoa responda apenas sim, você pode provocar que ela fale mais. Mas sim, por quê? Por que foi legal? Porque você entendeu que essa metodologia foi melhor para você? Porque ela contribuiu com você, entendeu? Você pode negociar com ele, às vezes ele nem tem essa percepção, mas você consegue fazer com que o entrevistado fale mais. O questionário desse tipo, por exemplo, que está sendo muito utilizado agora, que é o do Google Docs, né? Você prepara o questionário e envia para como é que diz? Para várias pessoas, né? Manda via e-mail, via um grupo por e-mail. Aí você manda para todos os professores da escola X. Você vai ter muita informação quantitativa, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas será que você tira daí informações qualitativas? Entendeu? É mais nesse sentido que eu acho. Agora, lembra que a gente já falou que os dados quantitativos eles podem ser importantes para a pesquisa, tá bom? Eles podem colaborar com a pesquisa qualitativa. Então, é mais nesse sentido. Se você conseguir, Silmara, veja, hoje a gente está impossibilitado de ir para a escola fazer a pesquisa. Ou seja, de eu aplicar uma atividade e dentro de observar essa atividade. Então, isso a gente não tem como fazer, porque está tudo fechado. Mas essa conversa virtual, digamos assim, se você souber fazer, sei lá, usa um software legal, eu acho que você consegue extrair muita informação, tanto quanto você tivesse face-to-face, né? Presencialmente, assim, olhando para a cara da pessoa.
Eu sugiro que tente fazer isso, assim. Você pode... Eu fiquei até surpreso, porque a escola dos meus filhos, está usando a metodologia de educação à distância. Então, eles estão usando as ferramentas do Google. O Google Classroom, o Google Meets, Google Docs, eles estão utilizando isso para as aulas dos meninos. E a maioria dos professores deles são professores novos, na faixa de 30 anos, 35 anos, quer dizer, são pessoas que já têm contato com a tecnologia. Mas eles estão sofrendo muito para aprender a mexer nesses negócios. Então, de repente, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que tem dificuldade, possa ser que a sua entrevista seja dificultada, não pelo entendimento que a pessoa tem do conteúdo, da aceitação que ele tem, sim, do uso da tecnologia. Mas isso você vai adaptando. Eu faço assim, essa pergunta porque a gente... é um momento único que a gente está vivendo, sim, mas a gente não sabe quando a gente vai voltar, a gente não sabe quando vai... se vai adiar ou não, então tem vários fatores, né? E em relação a isso, eu pergunto dessa maneira, porque muitas vezes vem a questão da elaboração das perguntas, entre essas coisas que a gente tem que elaborar para poder sintetizar os dados. Uhum. A gente vai ter que se virar, né? Nós estamos vivendo uma coisa totalmente nova, e que a gente precisa, digamos assim, nos reinventarmos. Não sei se a palavra correta é essa, mas todo mundo está tendo que se adaptar a alguma ação que a gente não era acostumado a fazer antes, né? Tá tudo muito louco. Então, a pesquisa está impactada. Principalmente o nosso tipo de pesquisa, que exige uma participação efetiva, né, do pesquisador dentro de uma sala de aula, ou tendo contato com um grupo de alunos, ou tendo contato com um grupo de professores. E aí eu acho assim que mais grave do que a entrevista, porque eu acho que a entrevista dá para fazer de forma virtual. O WhatsApp faz ligação por vídeo, não é isso? Eu só não sei se ela grava. Eu acho que gravar não grava, né? Mas é limitada a ligação por WhatsApp coletivo, né? Mas faz por um, né? E para gravar, eu acho que tem que baixar um aplicativo. Uma outra questão também que eu estava fazendo a reflexão, quando eu estava escrevendo algumas coisas, é em relação a alguns professores, né? A maioria, eu creio que a maioria que está no nosso mestrado são pessoas novas e conseguem mexer em tecnologia. Só que tem outras pessoas que o simples acesso não sabem, entendeu? Por exemplo, semana passada eu participei de uma formação do PAD e tinha professores que estavam tendo dificuldade em abrir o Excel para poder preencher o PAD, né? Então, são vários questionamentos que quando a gente vai delimitar a pesquisa, a gente fica imaginando. Por isso que eu estou falando nessa questão, né? Aí, o que poderia substituir, né? Eu sugiro que, se possível, se você conseguir se organizar, que você tente fazer via Skype, via o Google Meets. O Google Meets, na versão gratuita, tem esse problema, pelo menos eu vi esse problema, não sei se ocorreu só comigo, é que todo mundo que vai participar tem a Gmail. Por isso que eu fiz a assinatura. Então, é uma sugestão, tá bom? Agora, lembre-se que isso é discutir com o teu orientador, né? Uma orientadora aí. Talvez ele enxergue algo diferente, ou talvez ele possa, por exemplo, dado o tempo, dizer assim, não, vamos desistir de fazer isso e vamos fazer outra coisa. Estou batendo na mesa aqui. Que não aconteça. Mais alguma coisa, pessoas? Dona Cláudia pediu para eu relembrar alguns avisos que foram dados no começo, que ela não estava, eu acredito que outros não estavam também.
Nem eu lembro mais quais foram esses avisos, tá? Agora eu acho que a gente já estava gravando, mas eu vou repetir aqui, tá? Eu comentei inicialmente, se quiser parar de compartilhar, viu? Se eu falei com relação às resenhas, que eu estava, até a semana passada eu estava assim, fazendo outras atividades e não estava lendo, mas a partir dessa semana eu já começo a ler todas, mais uma vez, né, a segunda versão de todos. E aí eu vou, diferentemente do que eu fiz na primeira versão, eu vou lendo e já vou devolvendo, tá? Então eu vou começar a ler de baixo para cima. Então, dos primeiros que me mandaram, eu vou lendo e já vou dando feedback. Eu falei também sobre uma aula específica que nós temos, que eu não lembro o número da aula agora, que eu ia falar sobre alguns softwares que a gente pode usar em pesquisa. E eu ia mostrar esses softwares para vocês durante a aula. Né? Ia ser uma aula agora, no final de maio, começo de junho. Mas eu não vejo... É muito complicado de fazer isso por aqui, pelo Google Meet. E aí eu vou... É tipo trocar essa aula por uma aula assíncrona, digamos assim. Eu vou passar uns vídeos, eu vou tentar localizar uns vídeos para vocês com a apresentação e talvez até um pequeno tutorial de como que usa esse software. É um software de gerenciador de referência e um software de análise de dados. E eu vou ver se vocês se acharem interessante usar qualquer um dos dois. Vocês começam a usar, qualquer coisa eu vou tentando ajudar. Então, eu passo o vídeo, coloco o vídeo lá no espaço da aula, e aí abro aquele espaço de comentários e vocês vão comentando com eventuais dúvidas que vocês tenham. E o outro aviso foi com relação à apresentação dos artigos, que vai acontecer nessa forma online, e aí eu acredito que a gente tem dificuldade de fazer isso apresentando 2 artigos. Então, eu decidi deixar apenas um artigo para apresentação, e aí eu até, assim, não é regra, mas eu falei que quem puder e quem tiver condições de apresentar um artigo em inglês, eu acho que é legal, porque eu acredito que todos, é importante que leiam textos em inglês, né, ou espanhol, seja outra língua, não português. Eu acho que vocês vão ganhar muito lendo textos em outras línguas, mas não é obrigatório. E aí eu até aproveitei uma sugestão, né, que isso eu já vi em alguns casos, até foi falando com a Ana Cristina, que vocês, quem se sentir à vontade, ao invés de usar o PowerPoint, poderia fazer a apresentação oral mesmo do texto. Né, falar o que entendeu do texto, o máximo que conseguir sem usar colinha. Tá? Assim, é um exercício legal para vocês trabalharem a mente. Assim, vocês conseguirem falar de um texto que vocês leram, sem necessariamente estar olhando para esse texto. Tá bom? Foi mais ou menos isso aí. Com relação às datas, elas estão bem modificadas, porque nós tivemos pelo menos 2 aulas que eu consegui me lembrar, 2 aulas que nós não tivemos. Foi a aula da semana passada e uma aula quando eu deixei vocês à vontade para escrever as resenhas. Então, teoricamente, a gente vai 2 aulas para frente, o que não é problema nenhum, porque se tem uma coisa que nós estamos com tempo, que nós estamos com tempo, né? Está todo mundo com muito tempo. Ok, pessoas? Não, viu? Não? Estamos não, professor. Pelo menos eu não. Eu tenho que dar aula aos meus 2 meninos. Eu tenho as aulas mestrado e eu tenho 165 alunos para dar conta de atividade, de correção, de tudo. Eu estou com tempo, não. É verdade. Essas aulas online, olha, tá complicado. O professor joga um vídeo no grupo do WhatsApp e a gente que tem que dar aula do assunto inteiro, professor, tá difícil. Tá difícil o tempo, né? E o pior é que tem menino com essas aulas. Não, gente, o pior. É a ferida do povo, viu? Não, gente, o pior, acreditem, é gravar, editar, cortar essas aulas. Fechou a conversa agora, todo mundo, né?
Vai, Ei, Ellen, e quem tudo, grava a aula, menino, assistir a aula e pronto. É triste. A situação tá caótica. E não é só a aula, né? Porque eu nunca fiz tanta reunião na minha vida como eu estou fazendo depois que inventaram esse negócio de online, como diz o outro, né? Semana passada, eu acho que eu fiquei na frente do computador mais da metade do meu dia. Ou era participando de reunião, ou era elaborando material, ou era em live. Eu participei de 2 lives semana passada. Uma fui eu que organizei, que fui para a universidade daqui, outra que eu fui convidado. O negócio tá feio mesmo. Reforça o exame de vista, viu? Reforça o exame de vista. Porque... Sem contar que não tem mais feriado nem dia santo, não. Você está trabalhando direto. Termina uma aula, emenda na outra e assim vai. E ainda tem artigo para fazer um orientador, né? Exatamente. Bem-vindo ao mundo EAD. Ela tá dando live aí. Não, Netflix é mato, meu filho. Eu tô terminando a aula e fazendo um almoço, o marido chega para almoçar meio-dia. Essa é boa. Tá vendo? Eu tô com o celular. Se você tivesse na aula, quem ia estar fazendo esse almoço? Ela já tinha feito na noite anterior. Eu tenho que comer na casa da mãe. Ele almoça na casa da mãe dele, quando eu estou na universidade, mas a gente não está indo para lá porque eles são de idade. Aí tem um menino em casa, aí eu tenho que fazer o almoço. Olha aí. Pessoas, bom, eu vou parar a gravação aqui. E aí depois eu vou mandar para vocês. Nós temos